Cristina e faço parte da ASP Assessoria e Planejamento. E hoje eu quero dirigir a minha palavra aos prefeitos eleitos em primeiro mandato. Passada agora essa euforia das eleições, é necessário se preocupar com os atos de transição do governo. E recomendo as boas práticas que o contato seja feito pelo prefeito eleito com o prefeito em exercício, pois a partir de agora das eleições, muitas ações deverão ser desenvolvidas em comum acordo entre os dois grupos administrativos. O primeiro passo é designar alguém que irá compor o secretariado para dirigir essa transição. A nossa recomendação é que a opção seja feita pelo futuro secretário de administração ou pelo futuro secretário da Fazenda, ou ainda se entender que é melhor pelos dois. O futuro secretário de administração, ele deverá tratar dos atos de transmissão do cargo e ele deve conhecer a realidade dos recursos humanos do ente público, bem como preocupar-se em estabelecer relações cordiais com a Câmara, a mesa diretora que está encerrando o mandato e os vereadores que comporão a nova Câmara. Também ele precisa conhecer a legislação do município, principalmente as normas que precisarão ser executadas de imediato. O secretário da Fazenda terá que conhecer o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para orientar os primeiros passos da nova administração. Ele deve inteirar-se das obrigações a serem cumpridas nos primeiros dias do ano e principalmente das eventuais pendências a serem resolvidas de imediato. Não se deve esquecer que nesse primeiro ano de gestão, o prefeito trabalhará com o PPA, a LDO e a LOA elaborados pela administração que está encerrando o mandato. Como os municípios estão enfrentando uma crise séria financeira, com um decréscimo sucessivo e constante do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e também da atividade econômica em geral, principalmente no que se diz respeito a essa pandemia causada pelo Covid-19, convém inteirar-se de eventuais pendências que terão de ser cumpridas e que são obrigação do ente e não do gestor. Somente no ano de 2021 é que vai ser possível elaborar o Plano Plurianual, PPA, de acordo com o Programa de Governo Vitorioso, que ele vai passar a sua vigência a partir de janeiro de 2022. Se for necessário executar alguma ação que não esteja prevista nos três instrumentos que citamos, PPA, LDO e a LOA, deve ser obrigatório que seja precedido de uma lei que modifique e contemple a nova atividade. O novo prefeito ele deve obter da administração em exercício as seguintes informações: demonstrativo das dívidas do município por qualquer forma assumida, constando restos a pagar, serviços das dívidas a pagar, depósitos, débito de tesouraria, dívida fundada interna, tudo com os indicativos de nome do credor, natureza da dívida, data do vencimento e respectivos valores. Demonstrativo dos créditos do município, constando natureza, nome do devedor, data do vencimento e o valor. Relação de todos os convênios firmados em andamento, constando o órgão concessor, objeto e valores individualizados, quanto já foi recebido, quanto já foi executado, do que foi prestado contas e cópia destas. A ASP faz esse trabalho, esse levantamento. Relação de contratos e termos aditivos dentro do prazo de vigência, respectivos com os nomes dos contratados, os objetos, o valor, a forma de pagamento e prazo de vigência inicial e final. Isso também aqui a ASP a gente faz esse levantamento. Relação do patrimônio para que os bens móveis, descrição do bem, número de registro, quantidade, localização e valores unitários e total para os bens imóveis, descrição do bem, documento de propriedade, localização, destinação do valor atualizado. Relação de materiais existentes no almoxarifado da Prefeitura, com descrição dos materiais, unidades respectivas, quantidade em estoque e valores unitários e totais. Inventário dos bens patrimoniais, relação dos créditos não tributários, relação de fundos especiais,
demonstrativo analítico da dívida ativa, relação de dívidas, demonstrativo da aplicação de recursos oriundos da venda de ativos, demonstrativos das despesas assumidas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, quadro de cargos de provimento efetivo, listagem de contratados por prazo determinado, relação dos servidores cedidos, demonstrativo da situação das folhas de pagamento, demonstrativo do recolhimento de encargos sociais e demais obrigações patronais, demonstrativo do sistema de atendimento à saúde dos servidores, se for o caso, da compensação previdenciária com o RPPS e com o RGPS e fundos próprios de outros entes, demonstrativo do percentual da receita corrente líquida absorvido pela folha de pagamento, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, legislação do regime próprio de previdência e listagem da sua organização administrativa, se for o caso, demonstrativo financeiro do Fundo de Previdência e índices de comprometimento com a folha de inativos e ainda o último cálculo atuarial realizado com indicativos das alíquotas, planos de carreira dos servidores, Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Lei da Estrutura Administrativa de Regimento Interno do Poder Executivo Municipal, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Código de Obras e de Posturas Municipais, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Código Tributário Municipal e legislação que regulamente regulamentos de transportes, feiras, limpeza pública, ensino, saúde, bibliotecas, parques, jardins, cemitérios e outros, PPA, LOA e LDO, estes últimos do exercício financeiro vindouro, ou seja, do ano que vem, do ano de 2021. Ações civis, trabalhistas e outras, constando os números dos processos, partes e juízos, precatórios com os números dos processos e respectivos valores, contratos de obras e serviços firmados em andamentos, convênios, acordos, consórcios firmados ou dos quais o município participe, desapropriações em andamentos amigáveis e judiciais, processos de planos de aplicação dos auxílios e contribuições estaduais e federais já iniciados e em andamentos, prestações de contas a serem realizadas até o final do exercício e que as devam ser encaminhadas no primeiro trimestre do exercício que vem, relação dos conselhos municipais existentes em sua composição, constando legislação, mandatos, conselheiros titulares e suplentes com a sua qualificação, endereço e representação, leis municipais de incentivos fiscais e outros, leis municipais que criam obrigações cujo cumprimento precisa ser realizado mensalmente ou no primeiro trimestre do exercício, relação dos servidores em estágio probatório, relações dos concursos realizados ainda vigentes e relacionados por cargo, relação de concursados por ordem de classificação em cada cargo, ainda que não tenham sido admitidos, e relação dos assuntos de interesse do município em tramitação nas esferas federal, estadual e, se possível, a descrição da situação em que se encontra. Agora, já no ato de transmissão do cargo, o que o novo gestor ele deve receber? Ele deve receber, primeiro, o termo de conferência de caixa, que será lavrado ao final do expediente do último dia útil do mês de dezembro, e que conterá informações sobre os valores em dinheiro, em cheques e demais documentos, devendo ser assinados pelo contador e pelo tesoureiro. Boletim de caixa e bancos relativo ao último dia útil do mês de dezembro, com saldo a ser transferido para o exercício seguinte e que será assinado pelo tesoureiro, pelo responsável pela contabilidade e pelo prefeito. Demonstrativo das disponibilidades relativo ao último dia útil do mês de dezembro, consignando os valores de caixa, bancos, conta movimento e bancos conta vinculada.
extrato bancário de todas as contas correntes, acompanhados das respectivas conciliações dos saldos bancários em confronto com os saldos contábeis e, se for o caso, chaves do departamento, veículos e equipamentos devidamente identificados. A gente vai estar disponibilizando essa lista de documentação, que ela é longa, então a gente vai estar disponibilizando em PDF, eu acho que na descrição do vídeo. E aí, se você gostou desse conteúdo, se você está gostando do nosso canal, curte ele, curte o nosso vídeo, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal.